Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós começarmos a aula, vou dar aquele recado que vocês já conhecem, mas eu gosto de ficar reforçando. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para além de você ter o conhecimento maior, você também garantir a sua presença. Presença e notas é aquilo que vai formar você ali no final do ano para saber se você será, aprovado ou não. Então é muito importante você fazer isso. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, não se preocupe. Entre em contato com a sua escola, veja quais são as atividades que você tem para buscar na escola, fazer as atividades em casa, depois devolver para a escola, para você também ter um conhecimento maior e, claro, garantir ali a sua nota, a sua presença. São coisas importantes que a gente tem que fazer enquanto estudantes, ok? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos. Olha só. Compreender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Será que vocês já ouviram falar de texto dissertativo argumentativo? Acredito que sim, e acredito que vocês já tenham produzido um texto dissertativo argumentativo. Conhecer alguns elementos que contribuem para a coesão textual. O professor de português gosta bastante de falar em coerência e coesão, então a gente vai conhecer ali um pouquinho. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então é importante eu perceber ali por que aquela palavra foi utilizada, qual é a ideia que ela transmite. E inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então ali eu compreender também o que ela quer passar ali no meu texto. Para a gente começar, como vocês já estão acostumados, nós temos um quiz. Nas duas aulas anteriores, nós falamos de artigo de opinião. Então, a pergunta vai ter relação com ele. O artigo de opinião e o texto dissertativo argumentativo não se assemelham. Então, tem que prestar bastante atenção nesse não. Na letra A, na estrutura textual, será que eles são diferentes na estrutura textual? Letra B, na apresentação de argumentos, será que um tem argumento? Será que o outro não tem argumento? E na letra C, na subjetividade. Onde será que eu tenho ali uma subjetividade e no outro não tem uma subjetividade? Será que é isso? Será que os dois possuem essa subjetividade? Onde eles não se assemelham? Não se assemelham justamente na subjetividade. Por quê? O texto dissertativo é mais objetivo. Esse texto dissertativo argumentativo ele vai ser mais objetivo, ok? Não vai ficar tanto ali naquela reflexão. Lembra que na aula anterior a gente ainda fez toda uma reflexão a respeito do uso da internet? Para a gente começar, já que nós vamos falar de texto dissertativo argumentativo, vou pedir para que vocês coloquem aí no caderno o que vocês entendem, O que você entende por dissertar e o que você entende por argumentar. Se eu dissesse assim para vocês, então vocês vão dissertar, o que você teria que fazer? Você vai ter que argumentar, o que você teria que fazer? Vou dar um tempinho para você pensar e escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí o que é dissertar, o que é argumentar? O que será que vocês acham que seja isso? Coloquei para vocês de uma forma bem simples, para que vocês realmente possam entender esses dois termos. Olha só, dissertar, o que é dissertar? Expor um assunto de forma abrangente, profunda. Então, você vai expor um assunto de forma mais aprofundada. Argumentar, apresentar fatos, ideias e razões lógicas. Então, se eu estou falando de texto dissertativo argumentativo, o que será que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá, né, me expor um assunto de forma mais profunda e vou ter também que apresentar esses fatos, né, para comprovar ali aquilo que eu estou dizendo. Sabendo os conceitos, dissertar e argumentar, como que você define esse texto dissertativo e argumentativo? E agora? Como que ele vai ser feito? Certo? Como que você define? Peço para você assim, faça um texto dissertativo ou argumentativo, só para vocês relembrarem, ó. Expor um assunto de forma abrangente e profunda e argumentar, apresentar fatos e ideias. Mas como que você vai fazer isso num texto dissertativo ou argumentativo? Vou dar um tempinho para você fazer isso no caderno e eu já volto. Então, será que você conseguiu colocar aí com as suas palavras o que você pensa sobre o que é um texto dissertativo argumentativo? Lembrando que o texto dissertativo argumentativo, ele é o texto que é cobrado lá no Enem. Vocês ainda vão fazer esse Enem, mas é interessante que aos poucos você vá se habituando com a escrita desse texto. Por quê? Porque quanto mais a gente escreve, mais prática a gente vai tendo nessa escrita. Então a nossa escrita vai ficando melhor com a nossa prática. Coloquei para vocês que é uma resposta pessoal, é aquilo que você
entende como texto dissertativo argumentativo. Mas lembrando, você vai expor de uma forma mais aprofundada, certo? Um determinado assunto. E você vai argumentar. E como que você vai argumentar? Você vai mostrar ali fatos, vai trazer talvez estatísticas, você vai apresentar uma pesquisa. Então, tudo isso você pode trazer ali no seu texto dissertativo argumentativo para convalidar aquilo que você está dizendo. Olha o que diz a cartilha do Enem. Então, a cartilha do Enem, o que diz a cartilha do Enem? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. A própria cartilha do Enem traz ali já dizendo o que é um texto dissertativo argumentativo bem explicado. Então, o que eu vou ter que fazer? É aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista. Então, você vai ter esse ponto de vista e você vai ter que defender este ponto de vista, ok? Olha só, para ficar bem mais simples para vocês entenderem, trouxe aqui um esquema para vocês. Então, eu tenho um tema. É dado um tema. A partir desse tema, nós vamos criar o quê? A tese. O que é a tese? A tese é a ideia que você possui a respeito daquele tema. Porque é importante, nós trazermos aqui, tentar convencer de que a ideia defendida está correta. Então, a sua ideia é a tese, ok? Que ela parte de onde? Ela vai partir do tema. Isso é muito importante. Uma das coisas que faz você zerar redações, seja no Enem, seja numa prova de vestibular, né, de acesso a vestibular em outras faculdades, ou seja mesmo para um concurso público, uma das coisas que faz você zerar ali a sua produção de texto é você fugir do tema, ou seja, você não atingir o tema. Então, você tem que prestar bastante atenção nesse tema. A partir deste tema, você vai formular uma ideia, pensar em uma ideia, né, que nós vamos chamar de tese. Lembram na aula anterior que nós falamos do artigo de opinião e ele trouxe a importância da informação? Então, quanto mais informações vocês tiverem, é mais fácil para vocês criarem ali uma opinião sobre determinada coisa. Lembram disso da aula passada? Então, por isso, a leitura, você perceber ali o que está acontecendo, ir em busca de algumas informações, vai trazer o quê? Vai trazer uma ajuda para que você possa fazer o quê? Argumentar. Então, você tem a sua ideia. A partir da sua ideia, você vai ter que levantar argumentos para defender a sua ideia. O que você precisa fazer é convencer a pessoa que você está correto. Você vai ter que convencer essa pessoa que vai fazer a leitura do seu texto, você tem que convencê-lo de que aquilo que você pensa é o mais correto. Então, bem simples o esquema. Do tema, né? Então, eu tenho um tema, o tema vai para a tese. Então, eu vou ter uma ideia a partir daquele tema. Essa tese, essa ideia que eu tenho, né? Concordo ou não concordo? Não basta. Eu vou ter que fazer o quê? Criar os meus argumentos. Ficou claro isso para vocês ali numa construção bem simples, um esquema bem simples para vocês entenderem esse texto dissertativo argumentativo. E agora nós vamos definir em poucas palavras, então para vocês terem anotado aí no caderno mesmo, certo? Vocês vão definir em poucas palavras o que é tema, o que é tese e o que é argumento, lembrando que é na construção do texto. Vou dar um tempinho para você puxar aí na sua memória o que eu acabei de dizer, ou mesmo pesquisar em outros lugares, escrever no seu caderno, e eu já volto.
Então, conseguiram anotar aí no caderno, esquematizar o que é um tema, o que é uma tese, o que é um argumento? Isso é importante a gente ir mantendo na nossa mente, porque se um professor chega para você, quero um texto dissertativo ou argumentativo, né? E você precisa escrever esse texto. E agora, se você não sabe o que é tema, tese e argumento, você pode se complicar. Trouxe para vocês um esquema bem simples, ó. Tema é a ideia central do texto, um recorte do assunto. Então, o assunto ele é mais abrangente. E o tema, ele é um recorte deste assunto. A tese é uma proposição, ou seja, o que é uma proposição? Uma ideia, um ponto de vista. Então, ó, lembram do nosso esquema? Você vai sair do tema e vai ter a sua tese. Então, você vai ter um ponto de vista sobre aquele tema. E o argumento é a defesa da tese. Então, você vai ter que justificar ali por que você pensa daquele jeito, por que você acha que tem que ser daquela forma. É a justificativa do ponto de vista do locutor. Ficou fácil isso para vocês? Então, ó, o tema, ideia central. Tese, ideia. E o argumento, a defesa da sua ideia. Bem simples, né? Para a gente entender e ir começando aí a pensar nesse texto dissertativo argumentativo. Continuando. A composição de um texto dissertativo argumentativo é dividido naquilo que vocês já conhecem, que é o estilo básico ali do texto. Introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa ali é o meu texto dissertativo argumentativo. Em vermelho tem uma anotação. Proposta de intervenção. Enem. Lá no Enem, quando vocês forem fazer o Enem, vocês precisam também apresentar uma proposta de intervenção, né? Então, você vai ter um problema e você vai ter que apresentar essa proposta de intervenção. Mas a gente vai chegar ainda com um jeito mais aprofundado nessa ideia de proposta de intervenção para ficar mais fácil para vocês compreenderem. E agora, quais elementos são necessários conter na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? O que precisa ter na introdução, o que precisa ter no desenvolvimento e o que precisa ter na conclusão? Vou dar um tempinho para você pensar, escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, quando vocês fazem um texto, né, o professor pediu para vocês fazerem um texto. Vocês fazem o texto. O que vocês colocam na introdução? O que vocês colocam no desenvolvimento? E o que vocês deveriam colocar ou colocam aí na sua conclusão? Trouxe para vocês a seguinte coisa. Na introdução, o autor deve deixar claro o tema e a tese. Então, lá na introdução, já no início do seu texto, você vai deixar claro qual é o tema e qual é a tese, ou seja, a ideia, tá? Defendida sobre o tema. Então, qual é a sua ideia sobre aquele tema? O que você defende a respeito daquilo? No desenvolvimento, é necessário conter os argumentos que fundamentam e comprovem a tese. Então, você tem a tese, né? Você tem a sua ideia. Lá no desenvolvimento, você vai colocar o quê? Quais são os argumentos. E a conclusão, a retomada da tese é uma das maneiras, né, de você fazer ali a sua conclusão, você retoma a sua ideia, e pode ser também a síntese dos argumentos. Você pode fazer ali uma síntese dos argumentos e uma proposta de intervenção detalhada. Lembram que o texto do Enem vai pedir a proposta de intervenção? Mas essa proposta de intervenção, você não pode simplesmente dizer, deveriam fazer isso. Não, você tem que colocar com bastante detalhe o que, quem e como. Então, o que deve ser feito? Quais são as pessoas envolvidas para que isso seja feito e como que isso vai ser feito. Então, não adianta você só sugerir que seja. Não, você tem que colocar ali com detalhes. Então, o que é importante, quem é importante e como, ok? Na estrutura textual, a ligação entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão é estabelecida pela coesão. Com certeza vocês já ouviram esse nome. O professor de língua portuguesa adora utilizar ali coesão e coerência, certo? Que seria ali aquela costura entre as orações, a costura entre os parágrafos. Existem inúmeros elementos coesivos, então existem vários, tá? Que contribuem para que o seu texto fique bem construído. Então você vai construindo, os elementos de coesão ajudam até você a compreender melhor o texto. As conjunções são recursos que auxiliam na produção de sentidos do texto. Então, vou usar ali algumas conjunções para produzir alguns sentidos. Trouxe para vocês 3 exemplos. Eu concordo com a ideia. Lembra que a gente tem que pensar ali numa ideia? Eu coloquei ali um exemplo bem simples. Eu concordo com a ideia, mas, né? E daí você continuaria o seu texto. Eu concordo com a ideia, pois... E você também continua ali com o seu texto. Eu concordo com a ideia e... Então, eu tenho essas 3 conjunções ali, cada uma possui um sentido diferente. Por isso que é importante eu compreender quais são os sentidos que essas conjunções, né, que esses elementos querem passar no meu texto. Porque talvez eu penso numa palavra, né, quero passar uma ideia, então vou usar uma palavra. Mas aquela palavra tem uma outra ideia, por isso que é importante a gente conhecer essas conjunções. E nós vamos reler um trecho do texto, retirar as conjunções e explicar o sentido produzidos por elas. Então, eu tenho um pequeno trecho ali, vocês vão fazer a leitura desse trecho, retirar, né, escrever aí no caderno de vocês quais são as conjunções que aparecem e colocar os sentidos que elas produzem, ok? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
Conseguiram encontrar as conjunções? Vamos reler o trecho? Olha só. É preciso, portanto, expor e explicar ideias, daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. Então, será que você conseguiu localizar ali quais são as conjunções que aparecem? Conseguiram também pensar a respeito do sentido? Os sentidos produzidos são muito importantes. Olha só. Eu tenho a conjunção portanto, tenho a conjunção e tenho a conjunção porque. Aparece ali o porquê duas vezes, ok? Que sentido me dá o portanto? Dá um sentido de conclusão. Então, a palavra portanto, ela possui esse sentido de conclusão, nesse momento. O e, ele possui um sentido de adição, vai adicionar alguma coisa. Olha só. Expor e fazer outra coisa. Qual é essa outra coisa? Explicar. E depois o porquê. Reparem que é esse porquê junto, certo? O porquê, sentido de explicação, tá? Explicando. Então, se a gente voltar aqui, ó, dissertativo, porque utiliza. Então, utiliza explicações para justificá-la. Eu explico por que ele é ali argumentativo e dissertativo. Então, é isso que eu tenho que pensar. As funções que essas palavras exercem ali naquele momento. Que sentido que ela está querendo transmitir. Será que eu utilizei a palavra certa para transmitir isso? Para nós melhorarmos ainda mais isso que nós estamos pensando, trouxe um quiz para vocês e, diferente, eu vou deixar um tempinho para vocês responderem a este quiz. Eu tenho um poema curto, O Mundo é Grande, do Carlos Drummond de Andrade. Você vai fazer a leitura deste poema e vai dizer a conjunção destacada. Eu tenho aqui qual é a conjunção? O e, certo? A conjunção destacada exerce a função de. Qual é a função que ela exerce? Letra A, comparação. Letra B, alternância. Letra C, oposição. Ou letra D, explicação. Perceberam que eu não tenho nas opções adição, que foi o que aconteceu aqui neste exercício? Ó, expor e explicar. Eu estou adicionando. Mas agora eu tenho novamente o e. Está aparecendo ali essa conjunção, mas eu não tenho a opção de adição. Então, eu já sei que não se trata de uma adição. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura do poema, verem aí quais são os sentidos, né, produzidos por essas comparação, alternância, oposição, explicação. Será que esses sentidos ali, eles se enquadram aqui neste poema? Um tempinho para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram chegar a alguma conclusão aí da resposta correta? Parece que eu trouxe isso para confundir a cabeça de vocês. Não, não é por isso. É para a gente entender realmente
que talvez a mesma palavra ela possui ali um sentido diferente naquele texto, ok? Olha só, ela me traz um sentido de oposição. E essa oposição, coloquei uma outra palavra que poderia ser utilizada, que é o mas. Então, só para vocês entenderem, ó, o mundo é grande. O mundo é grande, mas cabe nessa janela sobre o mar. Conseguem perceber? Ó, o mundo é grande, mas ele vai caber dentro da janela. Então, por isso que esse e, ele vai trazer essa ideia de oposição. Então, eu tenho que prestar bastante atenção, ler com bastante atenção os textos, quando tiver essas conjunções ou atividades que peçam isso para você ver ali qual é o sentido que aquela palavra está querendo passar naquele momento. Porque, ó, cada oração introduzida pela conjunção e está em relação de oposição com a oração que antecede. Ó, o mundo é grande, cabe na janela sobre o mar. Ele é grande, mas cabe na janela. Observe-se, contudo, que não é a conjunção e que estabelece essa relação, pois a oposição decorre do sentido das orações em confronto. Então, aquele e, então eu tenho orações que são ali contrárias, digamos assim, e aquele e, ele vai unir essas orações. Então, por isso, traz ali esse sentido de oposição. Vendo o que nós aprendemos hoje, o texto dissertativo e argumentativo possui uma aproximação com o artigo de opinião, lembrando que o dissertativo e argumentativo ele é mais objetivo. A tese é a ideia que vocês vão defender. Em um texto dissertativo e argumentativo, a tese precisa ser defendida pelo quê? Por meios de argumentos. Para uma construção coesa do texto, fazemos uso de conjunções e expressões que nos auxiliam na produção de sentidos. Então, por isso que eu volto a dizer, é sempre interessante que você releia o texto para você ver, será que é esse sentido realmente que está querendo transmitir ali naquilo que eu escrevi ou naquilo que eu li. Como indicação para vocês, deixo a cartilha do participante do Enem para você entender mais sobre essa questão aí do texto dissertativo e argumentativo, que traz também, inclusive, exemplos. E o brasilescola.uol.com.br, que vai falar para vocês a respeito tanto do texto dissertativo, como também da ideia, né, da produção de sentido dessas conjunções. Por hoje, eu fico por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!